Fala galera do 8º ano, começando aí mais uma aula preciosa de geografia, beleza? Então fica de olho aí na tela para a gente verificar o conteúdo da aula. Vamos lá! Olha só que interessante, hoje a gente vai falar sobre capitalismo. O capitalismo, deixa eu pegar aqui a canetinha rapidamente, e sobre essa questão, certo? De todo o processo de evolução do capitalismo, o surgimento, o que é o capitalismo. Dentro dessa aula a gente vai falar sobre burguesia e proletariado e as fases do capitalismo, porque o capitalismo é dividido em fases que você vai analisar agora comigo. Então, temos aí o sistema capitalista. O que é o capitalismo? É um sistema, galera, econômico e social. Esse sistema surgiu no continente europeu, na Idade Média ainda, que vocês já vão estudar na história, nesse período entre séculos 13 e 15, tornando-se predominante a partir do século 18, que já é uma nova fase do capitalismo, conhecida aí como capitalismo industrial. Mas durante essa aula hoje a gente vai estudar a primeira fase do capitalismo, que é chamado de capitalismo comercial, a partir do século XV, com as grandes navegações. Então a gente tem aqui essa imagem desses trabalhadores representando aí o capitalismo, o trabalhador que era chamado de proletariado e o detentor das manufaturas, das áreas de artesanato, na época conhecido aí como os burgueses, né? A burguesia. Então, dentro desse sistema do capitalismo, a sociedade era marcada pela tensão entre duas classes sociais. A burguesia, que eu mostrei há pouco para vocês na imagem. Quem era a burguesia? A galera que tinha aí, os meios de produção, máquinas, equipamentos, matérias-primas e terras. Então seria como um grande empresário, galerinha do 8º ano da atualidade, o empresário do comércio, o empresário da indústria, seria a burguesia da época. O proletariado, os trabalhadores, não possuíam meio de produção. Se tivesse meio de produção, certamente eles trabalhavam para o seu próprio desenvolvimento, que seriam burgueses na época, e eles acabavam vendendo a sua força de trabalho. Até hoje, né? Existem aí os trabalhadores, que já não são chamados de trabalhadores, mas sim já não são chamados mais de proletariado, mas sim de funcionários, de trabalhadores, enfim. Então, essa era a tensão entre as duas classes na época, da burguesia e proletariado. Fases do capitalismo. O capitalismo ele é dividido em capitalismo comercial, aqui a partir do século XV, beleza? A segunda fase do capitalismo é chamada de capitalismo industrial, que vai iniciar com um processo lá do século XVIII, da Revolução Industrial. Depois a gente tem capitalismo financeiro e capitalismo informacional. São as fases do capitalismo. Aí na aula de hoje a gente vai abordar a primeira fase, conhecida como capitalismo comercial. Então, o capitalismo, ele foi marcado aí. Na época não tinha avião, na época não tinha trem-bala. Então, esse período do capitalismo comercial foi marcado pela expansão marítima a partir das grandes navegações, iniciada lá no século XV, como eu falei há pouco para vocês, dentro do continente europeu. A partir da Europa, essas grandes caravelas saíam em destino da América, África e Ásia.
Professor, por que essas caravelas? Por que as pessoas começaram lá no século XV deixar o território europeu no capitalismo comercial? Pela necessidade da conquista de novos territórios e também em busca de metais preciosos como ouro, prata e também as chamadas especiarias. Por que essa busca de metais preciosos lá do século XV, lá no século XVI? Porque nesse período não tinha o real, não tinha o dólar, não tinha libras esterlina, não tinha outras moedas. A medida, a riqueza de um determinado país na época era medida pelo acúmulo de metais preciosos em seu cofre, nos cofres. Então a galera buscava em novo território para dominar, para explorar, para conquistar e iniciou a fase do acúmulo de riqueza a partir dessa expansão conhecida como a expansão marítima durante a primeira fase do capitalismo, que é o capitalismo comercial. Beleza? Vamos lá. Então, em direção aí, olha as caravelas, um transporte mais lento, menos moderno, mas para a época era muita coisa, era bem moderno, galera. Mesmo demorando muito para a viagem, a galera conquistou muitos territórios a partir das grandes navegações. O capitalismo comercial, então, ele tem as seguintes características: meio de transporte, caravelas, grandes navegações, esse período aí, colonialismo. Nessa época a gente tinha esse colonialismo, seria o conjunto de práticas políticas, econômicas e militares. E esse período das grandes navegações do capitalismo comercial, o objetivo, o que ela visava? Aquisição de territórios e estabelecimento dos colonos nesses novos países, nesse novo território para a exploração das riquezas. Pronto, temos aí o mapa das rotas das viagens marítimas nesse período do século XV e século XVI. Observe aí, galera, nós temos aí, Europa, chegada no Brasil, na Europa, principalmente de onde? Lá de Portugal e Espanha no primeiro momento, Porto Seguro, chegada aqui no território que viria a ser Brasil, beleza? Mas não só aqui na América, mas também essas viagens partindo da Europa para a África, a partir da metade lá do século XIX, também partindo da Europa para a Ásia, enfim. Esse era o período que ficou conhecido aí como o período da expansão marítima entre o século XV e XVI. Os territórios conquistados pelas colônias, pelas metrópoles como Portugal e Espanha, aqui na América, também na Ásia, tornaram-se o quê, galera? Colônias fornecedoras de mão de obra escrava. Então, essa mão de obra escrava trabalhava para garantir os interesses das metrópoles, para a retirada de matérias-primas e a busca de metais preciosos. As colônias eram consumidoras desses produtos aí, que eles mesmo trabalhavam, mesmo extraíam, certo? Mas acabavam sendo consumidoras dos produtos nas metrópoles, além de receptora do excedente populacional europeu. Então, olha só, olha a relação desse texto, é bem interessante, vem aqui comigo. Você tem que analisar o seguinte: colônia, metrópole. Metrópole era a grande, vamos colocar, grande economia da época. A colônia, ela fornecia mão de obra, ela produzia as matérias-primas, retirava também as matérias-primas aí do meio, do espaço geográfico, do meio natural, e tudo era destinado à metrópole. Então, quem ganhava mais nessa relação? Em todas as etapas, quem ganhava mais dinheiro nesse período, certamente, eram as metrópoles, que recebiam os metais preciosos, que recebiam as matérias-primas, e depois o pessoal que morava na colônia acabava até comprando esses produtos. E outros nem chegavam a comprar, porque eram escravos também. Então, colônia, a metrópole se dava muito bem nessa relação de compra e venda de produtos. Vamos lá. Olha aí, nós temos aí nesse período do capitalismo comercial o chamado pacto colonial entre metrópole, beleza? Um pacto colonial
entre metrópoles e colônia. Metrópole, certo? Colônia enviava para a metrópole o que, galera? Produtos primários. Vamos colocar os primários do extrativismo vegetal, do extrativismo mineral. E a metrópole enviava para a colônia os produtos manufaturados durante o Pacto Colonial. Produtos manufaturados de maior valor e os produtos que a colônia enviava para a metrópole de menor valor. Então, quem ganhava mais? Quem conquistava mais dinheiro, mais renda nessa relação do Pacto Colonial? Era a metrópole. E outro detalhe do Pacto Colonial, por exemplo, Portugal, metrópole do Brasil. Vamos colocar um exemplo aqui, Portugal, a metrópole. Colônia, Brasil. O Brasil. O Pacto Colonial também determinava que o Brasil só poderia realizar qualquer atividade econômica com a sua respectiva metrópole, que era Portugal. O Brasil não poderia manter outras relações em qualquer parte do mundo, nem com Espanha, nem com outros países do mundo. Ele só era obrigado a manter essa relação com a sua respectiva metrópole, que era Portugal. Esse é o chamado Pacto Colonial. Então, a partir desse comércio de mercadoria, exploração das colônias do século XVI ao XVIII, possibilitaram a acumulação de capital pela burguesia. A burguesia só foi enriquecendo, aumentando as suas riquezas e por isso que essa primeira fase ficou conhecida como capitalismo comercial, o acúmulo de riqueza nesse período aí do século XVI ao século XVIII. E foi esse capital acumulado durante a expansão marítima, durante o capitalismo comercial, que criou, que investiu para a formação da indústria na Inglaterra no século XVIII. Objetivo do capitalismo. Olha aí, galera. Qual que é o objetivo do capitalismo? A gente está vendo aqui, ó, crescimento a cada ano, a cada dia, porque ele objetiva o lucro. Então, o principal objetivo do capitalismo é o lucro, galerinha. Dentro desse período do capitalismo comercial, a gente tinha a forma de produção do artesanato e depois da manufatura. O que é o artesanato? É aqui, ó, uma única pessoa desenvolvendo essa atividade desse determinado vaso com técnicas simples, rudimentares, donos do seu meio de produção e do seu resultado de trabalho. Então, esse era o trabalho do capitalismo comercial, artesanato. A manufatura, professor, técnica também era artesanal, mas agora eu tenho mais pessoas desempenhando aquele determinado trabalho. Por exemplo, lá no artesanato, só uma pessoa realizava o trabalho de uma forma manual, com técnicas mais simples, mas na manufatura eu tenho aí várias pessoas envolvidas no processo, realizando a confecção de um determinado produto, certamente eu consigo produzir uma quantidade maior daquele determinado produto. Beleza? Então eu pergunto para vocês, vamos lá comigo, qual é o sistema de produção, né, nessa situação lá do capitalismo comercial que garantia uma maior produção? Vamos lá? Galera, sem sombra de dúvida, você já gritou aí e respondeu, professor, a manufatura. Por que a manufatura? Porque eu tenho mais pessoas envolvidas aí no processo da produção. Se eu tenho mais pessoas, eu consigo produzir mais do que o artesanato, que é uma única pessoa na confecção daquele produto. Beleza? Voltando na tela. Olha aí, galera, sistema capitalista. O capitalismo é um sistema econômico e social que eu falei lá no início para vocês, que com o surgimento e o desenvolvimento do capitalismo, o espaço natural, que é esse espaço que até então não tinha sido modificado pelo homem, e também o espaço humanizado, que esses que sofreram profundas transformações,
que refletem atualmente. Então, o espaço natural foi sendo transformado com a expansão do capitalismo e também o espaço que já é humanizado, que era criado, estabelecido pelo homem, com o passar do tempo foi também sendo modificado, porque, por exemplo, surgiram técnicas, surgiram aparelhos que não existiam, por exemplo, lá no século XV. Então, aquele espaço que foi construído pelo homem lá no século XV, lá no século XVII, lá no século XVI, no XVIII, também, na atualidade, foram modificados, foram transformados, porque a gente tem um novo contexto de tecnologia na atualidade. E o espaço natural também continua sendo modificado. Ao mesmo tempo, o capitalismo comercial influenciou o desenvolvimento tecnológico, como a bússola, astrolábio, que depois você pode pesquisar mais informação para identificar essas invenções da época, caravela, cartografia, que é a técnica de desenvolver mapas, cartas, plantas, a imprensa. Então foram as principais transformações aí quando a gente fala a partir do capitalismo. Beleza, galera? Então a gente para por aqui, a gente volta aí na nossa próxima aula. Vamos aqui rapidamente, a gente volta na próxima aula. Um grande abraço para vocês e até mais. Valeu, galera. Tchau!